Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa e Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi em encontro aos filhos de Amon, para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando no tamborim e dançando, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que você fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, dos filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto, deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai e lhes fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de que as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o jeito de Gileade. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Amados, é uma alegria estar com vocês aqui nesse primeiro culto. Quero agradecer o convite a Bebeto, o irmãozão, a todos os demais pastores aqui que fazem e que compõem o clero dessa paróquia, dessa igreja, a cada homem, a cada um de vocês que estão aqui. Louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês e que o Senhor me ajude e me use, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar para nós nessa noite. Amém? Amém. Queridos, quando a gente vai observar a história da humanidade, se você perceber bem direitinho, a história da humanidade como um todo, aquilo que a gente conhece como a história da humanidade, que é a criação, que é o que a Bíblia nos mostra, quando a gente vai observar muito bem isso tudo, a gente percebe que o que sempre impediu e impede muitas vezes de toda a humanidade a amar o Senhor, a servir ao Senhor, a se render ao Senhor, são 2 coisas: o seu passado e as suas vitórias e conquistas. Eu vou repetir. Quando a gente para avaliar o que sempre impede e atrapalha a humanidade de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de se render ao Senhor, de se entregar ao Senhor, sempre é algo ligado ao seu passado ou à sua vitória. Sempre é algo ligado às conquistas ou àquilo que a gente foi ou fez. Sempre. E agora eu lembro que eu sou de um tempo, né? Eu sou jovem, mas eu lembro bem, eu muito garoto, ali junto com meus pais, junto com meus avós, com a minha família, e eu sempre ouvia isso. Eu nem sonhava em ser cristão um dia, ser cristão no sentido de ser crente, de ser evangélico, de ter essa intimidade, de buscar ter relacionamento com Jesus, porque tem muita gente que se diz cristão, mas é porque frequenta a igreja, mas de fato não
tem buscado viver o cristianismo. E aí eu era um desses. Eu não entendia muito bem, achava que ser cristão era crer em Deus e estava tudo certo. E minha família não, diferente de mim. E eu sempre escutei muito, duas coisas, dois ditados que se diziam. O primeiro deles é que o passado de crente é sujo, feito piso de oficina, né? E eu via muito o pessoal lá em casa dizendo isso, que passado de crente é sujo, feito piso de oficina. E a segunda coisa que eu ouvi muito, isso eu ouvi mais do que o primeiro, é de que a lei de crente é a aposentadoria de gente sem vergonha. Eu não sei se você já ouviu isso aqui, mas lá eu via muito. E quando eu escutava isso, eu não conseguia imaginar a verdade por trás disso. E a verdade por trás disso, dessas frases, ela é bem real, porque hoje eu percebo, olhando para a minha vida, olhando para a vida de muitos irmãos que eu conheço e que acompanhei a vida até hoje, a gente percebe que, embora a motivação daqueles que diziam esses dois ditados era realmente de escandalizar, ou de expor, ou de criticar até, né, a tradição evangélica, mas eles não estavam falando algo que não era verdade. Eles estavam falando a verdade, porque por trás de toda a vida convertida a Jesus tem um passado que é feio mesmo, que é sujo, que é difícil. Também eu lembro que alguém um dia disse que para cada 10 pessoas que atingem um sucesso ou que realizam uma conquista, apenas uma consegue lidar bem com ela. Os demais se perdem. Essas duas situações representam as maiores dificuldades da humanidade de buscar o Senhor, o seu passado e as suas conquistas. Mas que bom e louvado seja Deus, que o passado sujo, feio da gente ficou para trás, amém? Amém. Que bom que realmente é só lembrança ou pode servir de testemunho, não é mais um presente na nossa vida. Jesus mudou isso. As Sagradas Escrituras vão nos dizer bem a respeito disso, que antes que a gente conhecesse Jesus, ou depois que a gente entregou a vida a Jesus, lá em Hebreus, ele vai dizer que onde há uma remissão de pecados, não há mais sacrifício. O texto vai dizer exatamente o seguinte, Hebreus 10, 16 ao 18: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta também os seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Foi isso que aconteceu com o passado da gente, ele ficou para trás, amém? Amém. Mas é fato que a gente precisa ter cuidado com isso. A segunda coisa é que, de fato, em Cristo tudo se faz novo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. E em Cristo, amados, a gente sabe que nós somos mais que vencedores. Antes, talvez, eu e você rendíamos todas as nossas conquistas a nós mesmos, os nossos méritos a nós mesmos, mas hoje a gente sabe que, seja qual for a realidade da nossa vida, a gente alcança ela, atinge ela, porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós, amém? Mas por que falar de passado e por que falar de conquista? Porque quando a gente olha para a vida de Jefté, a gente vai perceber que essas duas coisas
Essas duas coisas trouxeram um desafio para a vida dele. Jefté, se você olhar ou ler esse texto do capítulo 11 todo e adiante, você vai perceber que Jefté, desde a sua concepção, ele teve um desafio muito grande. Porque Jefté, ele foi filho de uma prostituta. Ele era filho de uma prostituta, como você pode ver lá no versículo 1. E isso já trazia naturalmente uma dificuldade tremenda para esse homem. Porque ele não era apenas um filho de uma prostituta, mas ele era o filho de uma prostituta com um homem que era o príncipe do povo de Israel, que era Gileade, da tribo de Manassés. E isso trazia um peso, porque pensa comigo, hoje é escandaloso ou não ser filho de uma prostituta? Sim ou não? Imagine naquela época. A gente vai lembrar aqui que Abraão teve um filho com uma concubina, ou seja, que não era nenhuma prostituta, era uma serva de Sara. E ainda assim houve a mesma situação. Quando Sara começou a perceber o destaque que aquela mulher estava tendo ali na sua casa, a primeira atitude, o primeiro pedido de Sara para Abraão foi: manda ela embora com o filho. Manda ela embora com o filho. E Jefté, ele não era filho de uma concubina, de uma serva, era filho de uma prostituta, era filho de alguém que Gileade encontrou, teve um caso e gerou esse filho. E esse homem, o texto vai me dizer que logo depois que os outros filhos oficiais de Gileade cresceram, expulsaram ele da terra do pai e não quiseram mais a presença dele. Os próprios anciãos daquela terra apoiaram essa decisão. A gente vai ver isso quando eles mesmos vão chamar Jefté para poder lutar a guerra deles. E Jefté foi esse homem que já nasceu em uma condição difícil, desprezada. Se fosse hoje, a gente poderia dizer assim: nasceu em meio a um preconceito, a um escanteamento mesmo, a um desprezo total, fica ali no canto. Ele foi expulso pelos seus meios irmãos ali, e ele foi viver num lugar chamado Tobi, que quer dizer lugar bom. Ele foi viver, a Bíblia vai dizer que ao chegar em Tobi, ele se juntou com quem não presta. A Bíblia vai dizer, leia a história, porque se eu for falar tudo que tem para falar aqui, vai passar a noite. E a Bíblia diz que alguns homens que não tinham virtude, que era de pouco valor, se juntaram a Jefté. E esse homem viveu ali. Porém, chegou o tempo em que os remanescentes de Israel, da tribo de Gileade, começaram a sofrer investidas dos amonitas, do povo inimigo do povo de Deus. E a questão é que no meio de Gileade não existia nenhum exército pronto, muito menos alguém que comandasse esse exército. Mas lembraram de um homem que era chamado Homem Valente, com o nome de Jefté. Na hora do aperto, lembraram dele e foram atrás dele. E quando chegaram lá, foram chamar ele. Jefté, ele fez um trato com o Senhor: vocês estão me chamando para comandar essa guerra? Então é o seguinte: se eu ganhar essa guerra, eu passo a ser o comandante desse povo. Vocês aceitam? Eles aceitam. A gente está aqui para isso. Eles reconheceram a perda de um homem valoroso que tiveram. E Jefté ali se dispôs a lutar junto ao exército de Israel contra os seus inimigos. E aqui, amados, a gente começa a ver algo interessante acontecer. Porque após Jefté expor seu coração a defender a causa do povo de Deus, o texto que a gente leu, ele vai afirmar no versículo de 29 que o Espírito de Deus
desceu sobre a vida, encheu sobre a vida, repousou sobre a vida de Jefté. E aqui, amados, a gente tira a primeira lição. A primeira lição que a gente pode tirar aqui é que quando a gente se dispõe a defender o povo de Deus, a fazer a vontade de Deus, a se entregar a essa vontade, é o próprio Deus que nos capacita, nos reveste para essa luta que Ele mesmo nos chama. Com isso, eu imagino, amados, que muitos de nós, vocês homens, que um dia foram encontrados por Jesus, eu quero crer em nome de Jesus que aqui todos fomos encontrados por Jesus, amém? Amém. É fato que às vezes a gente vai encontrar no meio da gente que já está numa caminhada mais longa, outros no início de caminhada, outros aí do meio para o fim, mas todos nós fomos encontrados por essa graça. E eu creio que não é diferente para você, porque é assim para mim também, que em nossas vidas, muitas vezes, o Senhor nos levanta, depois que nos alcança, para enfrentar algumas lutas, e nós tememos enfrentar essas lutas. Muitas vezes, quando nós somos chamados para lutar algumas coisas em favor do Senhor e em prol do seu reino, muitas vezes a gente titubeia, muitas vezes a gente meio que quer dar um passo para trás ao invés de avançar. Isso porque a gente olha para a gente, e aí é onde vem a introdução do que eu falei aqui. Muitas vezes a gente titubeia, porque a gente lembra do nosso passado. O nosso passado se torna o nosso inimigo na hora da gente viver nossas lutas. O Senhor diz na sua palavra que Ele esquece o nosso passado, mas muitas vezes eu e você teimamos em relembrar o que foi e esquecemos do que somos. E isso atrapalha a luta, atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, amado. Porque já imaginou numa hora que os homens vão chamar Jefté, se ele lembra do passado, o que é que aconteceria? Ele dizia: não, vocês me botaram para fora, porque eu sou filho de uma prostituta, eu continuo sendo um filho da prostituta, um rejeitado, alguém que não merece estar lutando no povo de Israel. Não, vão lá e se virem, eu agora só ando com gente ruim, com gente sem virtude, o que é que vocês querem de mim? Muitas vezes, falando para homens aqui, amém? Amém. Muitas vezes tem gente que olha para você hoje, vendo algumas atitudes ainda que restam na sua vida, de uma vida passada, alguns comportamentos, e eles não conseguem enxergar em você o que Deus já fez. Mas muitas vezes eles conseguem lembrar a você o que você é. E a minha pergunta é: nessa hora, o que mais tem pesado no seu coração? Aquilo que você foi ou aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Porque muita gente tem parado na caminhada, muita gente tem deixado de ousar, deixado de aceitar certos desafios, deixado inclusive de se comprometer com a obra. Porque, amados, olha, eu já trabalhei e fui executivo de indústrias por aí, por esse mundo, e eu achei que eu trabalhava muito. Eu achei que nas empresas multinacionais ou nas empresas privadas que eu passei, eu achei que era lá que tinha muito trabalho. Eu disse assim: eita, eu agora vou ser pastor de igreja, eu acho que eu vou ter uma vida mais tranquila. Eu juro que eu pensei assim. Eu disse assim: rapaz, vai ser mais tranquilo. Primeiro que eu não vou estar viajando. Eu não vou estar viajando muito. Aí hoje você já vê onde eu estou, né? Eu sou de Caruaru, trabalho lá, minha igreja é lá, já estou aqui. E isso é toda semana.
para a glória de Deus, amém? Amém. Esse foi o primeiro engano. Eu digo, eu já não vou viajar mais. Aí eu digo assim, eu já não vou ter aquele trabalho com gente, né? Porque eu trabalhava em indústria, era 200, 300 pessoas para gerir. Eu digo, eu já não vou ter trabalho com gente, afinal de contas você, pastor, é só ir lá pregar, administrar a igreja e está tudo engano mesmo. Hoje é que eu tenho trabalho com gente. E graças a Deus. E o resumo disso, amados, é que às vezes o Senhor quer usar você. Porque para o reino dele nunca vai faltar serviço, porque a Bíblia diz que falta trabalhadores. E sabe por que faltam trabalhadores? Porque você lembra mais do seu passado do que o Senhor fez por você. Se você lembrar do que o Senhor fez e tem feito por você, eu tenho certeza que você se dispõe a estar colaborando no reino de Deus. E colaborar no reino de Deus não é só ofertar e dizimar, não, mas colaborar no reino de Deus é ir para frente da batalha, salvar vidas para Jesus. E muitas vezes você está acomodado no seu lugarzinho aí. Homem que, como eu, sabe onde estava e sabe onde o Senhor, de onde o Senhor lhe tirou, e sabe onde Ele está lhe colocando e onde Ele tem lhe colocado. Será que, como Jefité, não chegou a hora da gente dar a resposta ao Senhor? Será que não chegou a hora da gente se comprometer mais com o Rei? E deixa eu dizer uma coisa para aqueles que estão pensando exatamente agora, nesse momento, o seguinte: mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não estou com tempo nem para dar conta das minhas coisas. Eu vou lhe lembrar algumas coisas aqui. Eu vou lembrar a você de Gênesis a Apocalipse. Me encontre um homem que o Senhor chamou que era desocupado. Dom Paulo, nosso arcebispo, ele diz assim, olha, nunca dê nada para um desocupado fazer, porque ele já é desocupado, porque não quer fazer nada. Agora, se você vê alguém que é muito ocupado, pode dar, porque ele é ocupado, porque ele sempre está disposto a fazer alguma coisa. Então não coloque no seu tempo a desculpa para não servir ao Senhor. Não coloque no seu passado a desculpa para servir ao Senhor, porque o Senhor Ele quer te usar. Amém? Amém. E eu tenho certeza que aqui, graças a Deus, tem gente que teve família, teve pai, teve mãe, não foi desprezado, não foi expulso, não foi humilhado, pode ter até tomado um rumo diferente, mas não passou pelo que esse homem passou. E você tem mais bagagem do que Jefité, sabe por quê? Porque hoje você conhece a obra completa. Jefité não conhecia. Se disponha a enfrentar essa luta. O Senhor é contigo, amém? Amém. Não tenha medo do que Ele vai mandar você fazer, não, porque como foi com Jefité, quando você dispor no seu coração, é Ele mesmo que vai te capacitar com o seu espírito. Então essa é a primeira lição que a gente tira desse texto, no começo desse texto. Quando a gente se dispõe, o Senhor nos reveste. A gente percebe que a partir daí, algumas coisas aconteceram também. E a segunda coisa que aconteceu é aquilo que eu acabei de pedir a você. Jefité lhe deu uma resposta ao que Deus fez por ele. Porque Jefité, ele percebeu claramente, ele veio de um meio, ele quando saiu para longe de Gileade, ele se envolveu com situações que não agradavam a Deus, porque ele começou a andar com gente sem virtude, que não prestava, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta, parafraseando, com quem não presta. Pelo contrário, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite.
E Jefté ele não estava nessa condição, ele tinha debandado, ele tinha se revoltado. E ainda assim, o Senhor foi lá chamar ele, como chamou a mim e a você. E quando o Senhor reviste Jefté no seu espírito, a primeira coisa que esse homem fez, foi fazer um voto a Deus. Foi fazer um voto a Deus. Quem foi que chamou Jefté para a guerra? Foi o seu povo, amém? Mas era o povo de Deus. Jefté reconhecia ali o governo de Deus sobre aquele povo. E quando ele foi chamado para essa luta, a primeira resposta dele a Deus foi: eu quero consagrar essa luta ao Senhor. Eu quero render essa vitória que eu vou ter ao Senhor. E sabe o que a gente aprende com isso? Você vai ver isso aí no versículo 30, né? E Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon às minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei ele em sacrifício. Jefté, ele fez um voto ao Senhor. Ele entregou ao Senhor, ele respondeu ao Senhor com um voto. E sabe o que é que isso comunica para mim e para você no dia de hoje? É justamente que muitas vezes a gente não obtém certas vitórias porque a gente não está consagrando o nosso alvo ao Senhor. Qual é o seu alvo? Você quer ser liberto de um vício? Você quer ser liberto de uma escravidão com a prostituição, com a pornografia, com a avareza? Você quer ser liberto de quê? Da sua arrogância, do seu orgulho, da sua vaidade? Muitas vezes a gente luta contra tudo isso e às vezes a gente não vence porque a gente não se compromete com o Senhor e para o Senhor. Quando Jefté ele voltou a Deus, ele estava entregando não só os desafios, mas as conquistas também. Ele estava entregando algo de valor ao Senhor. E você pode pensar o seguinte nesse momento: mas pastor, Jesus já não fez o sacrifício perfeito para ele, para que eu fosse salvo? Sim, Jesus já fez. E você já fez? Porque eu não conheço ninguém que lute contra o pecado que não deva renunciar. Eu vou repetir: eu não conheço ninguém que lute contra o pecado que não venha renunciar. E o que é que isso tem a ver, pastor? Porque Jefté iria lutar contra um inimigo, amém? Qual é o seu maior inimigo hoje? Qual é o seu maior inimigo hoje? Pecado. O seu maior inimigo hoje é o pecado, porque as Escrituras dizem que a única coisa que faz separação de você, entre você e Deus, é o pecado. Você podia até pensar que era o diabo, né? Não, quem faz é o pecado. O diabo ele apronta toda a armadilha e você é quem cai nela. Eu é quem cai. E muitas vezes a gente não consegue vencer essas lutas porque a gente não compromete com Deus. A gente realmente não se coloca diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu vou renunciar a isso aqui. Eu quero renunciar, Senhor. Me ajude a vencer. A gente só quer receber de Deus. A gente só busca receber de Deus. A gente muitas vezes não quer abrir mão para Deus. Jefté foi o contrário. Ele, quando percebeu a graça de Deus envolvendo ele, o amor de Deus envolvendo ele, o Espírito Santo de Deus repousando sobre ele, a primeira resposta que ele deu foi:
eu vou lutar sim. E se o Senhor me fazer vitorioso aí, eu sacrifico desde já no meu coração ao Senhor, ao de valor. Às vezes, irmãos, aquilo que nos escraviza, já nos escraviza porque a gente ama mais do que a Deus. Às vezes você tem um vício, um pecado oculto aí, que você ama ele mais do que a Deus. Porque para abrir mão do que você não ama é fácil demais, não é não? Sim ou não? Quer ver uma coisa? Se você rir, você se entrega, tá? Sacrificar a sogra é difícil. Não ria não. Não ria não. Não é. Sacrificar certos vizinhos é difícil? Não é. E sacrificar algo que você ama? O Senhor, Ele, quando quer que a gente seja vitorioso, quando o Senhor quer que a gente vença no pecado, Ele exatamente revela para mim e você onde está o nosso coração. E muitas vezes a gente não vence isso, porque a gente prefere permanecer amando mais esse pecado aí que está guardado, e que entregar ele ao Senhor. É duro, né, irmão? Sim ou não? Mas é uma verdade. Jefté ensina a gente diferente. Entregue e você vai ver que sua vida vai poder alçar novos voos. Você vai conseguir chegar mais longe. Porque esse pecado aí que te prende muitas vezes está te cavando aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Amém? Amém. Segunda coisa que a gente percebe, ou a terceira lição que a gente vê aqui, é exatamente isso. É que se a vida de um cristão fosse só de vitória, era muito bom. E eu olho assim, sabe, amado? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a vida de muitos irmãos aqui, quando eu olho para as Escrituras, quando eu vejo algum irmão reclamando de alguma coisa que ele acha que deu errado, sabe qual é o texto que vem na minha cabeça? É o texto que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, queridos, vai ter vitória na minha vida e na sua vida, que vão requerer de nós sacrifício. Amém. Para que eu possa ganhar na lei do céu, eu preciso às vezes perder. Para que eu possa, vamos dizer assim, conquistar, é preciso às vezes que eu partilhe primeiro. Para que eu possa receber muitas vezes, é preciso que eu dê. E eu gosto muito de uma comparação da fonte e do rio, do poço e do rio. E eu pergunto a você: o que você acha que você é? Um poço ou um rio? O que é que você acha que você é? Um poço ou um rio? Bora? Um poço ou um rio? A maioria diz que é poço, né? Sabe qual é a diferença do poço e do rio? É que o poço, ele retém. O poço, ele está ali com tudo que ele produz retido nele. O rio ele flui e nasce, e por onde ele passa está disponível para quem quer usar ele. Mas ninguém quer ser usado. Quem gosta de ser usado? E eu estou falando na linguagem pejorativa mesmo. Quem gosta de ser usado? Quem gosta que as pessoas se aproveitem disso?
Quem gosta de que alguém use e depois diz assim, não serve mais, tchau? É confortável, sim ou não? Não. Mas para o reino de Deus, isso é regra. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E se flui, ou se é para fluir, é para que alguém use, amém? Amém. A vida da gente, depois que é alcançada por Jesus, é para se desgastar por Ele, amado. Porque ela estava perdida, morta, estava indo para o nada. Você consegue enxergar isso? E depois que Jesus alcança a gente, ela torna a ter sentido, torna a ter motivo, torna a ter propósito. Para quê? Para que Ele possa usar. E para que Ele possa, através de você, conquistar algumas coisas. E quando Deus quer usar alguém, só o chamado, atendido, já é um sacrifício. Amém? Amém. O chamado atendido já é um sacrifício. Porque a gente morre para que outros possam viver. A gente diz não para a gente, para que possa dizer sim para outros. Essa é a realidade do céu. A realidade do mundo é diferente, a realidade daqueles que foram encontrados por Jesus, amém? Amém. Não cabe mais você pensar só em você, sabe por quê? Porque alguém não pensou só nele, pensou em você, e por isso que você está aqui hoje. Jefté entendeu isso, ele estava ali pronto para servir ao Senhor, mas ele sabia que algumas vitórias iam requerer deles algum sacrifício. E por isso que no voto ele não ofereceu um camelo, um boi, uma vaca, ou frutas, ou verduras, ou a própria vida, não. Ele disse assim: o que primeiro aparecer. Talvez o Jefté ele possa ter pensado: quando eu chegar, quem vem me receber é um servo. Quem sabe se ele não pensou? Mas certamente um servo tem valor, porque sairia pela porta da frente da casa dele. Porque um servo fraco, inútil, não teria acesso pela porta da frente. Quem sabe se Jefté não pensou que era a sogra que ia sair. Ele disse: eu vou votar porque ela vai aparecer e eu vou. Ela tem um valorzinho, mas aí é mais fácil, né? Não ria não, irmão. O negócio é sério, né? Minha sogra é aqui em Timbaúba. Toda vez eu digo: Senhor, se for ela aparecer, eu ofereço ali ao Senhor. Aí tem jeito não aparece não, né? Eu tenho um colega pastor lá em Caruaru que ele disse que o sonho dele é fazer uma estátua da sogra na porta da casa dele. Aí eu disse assim: por que tu não fez ainda? Eu fiz ela e fez: porque ela não abre a boca para botar o cimento. Eu amo minha sogra. Dá para ver, né? Que eu amo minha sogra. Eu também. Queridos, certas vitórias na vida da gente requerem de nós sacrifícios, sacrifício de valor, sacrifício de algo que realmente tem valor para nós. Mas eu quero partir para o início de uma conclusão com você. A Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento é a sombra de tudo aquilo que haveria de vir sobre a vida da gente. Jefté ele fez esse voto, e esse voto foi o que, se você olhar direitinho, ele mesmo diz, foi o que trouxe a ruína para o coração dele. Porque quando Jefté voltou vitorioso da batalha, quem apareceu ali para ele foi sua filha, sua única filha. A Bíblia não diz se Jefté era viúvo. A Bíblia não diz
disse que a mulher de Jefté tinha algum problema que não podia ter mais filho. A Bíblia só diz assim, que ele tinha essa filha, era a única filha, ele não tinha nem outros filhos, nem outra filha. E ela foi quem apareceu depois da vitória. E Jefté falou algo muito interessante ali. Ele entrou em luto desde aquele momento, rasgou suas vestes e disse assim: minha filha, você é o motivo da minha tristeza, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu tenho que cumprir. Quando você para observar esse ponto, você vai ver a resposta dessa menina. Jefté falou qual foi o voto a ela, sim ou não? Não falou. Mas ela de pronto disse: meu pai, se o Senhor fez esse voto, que o Senhor faça de mim o que o Senhor votou. Porque o seu Senhor, o nosso Senhor, entregou a vida dos seus inimigos nas suas mãos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Jefté, por mais que ele tenha ido para fora de Gileade, por mais que ele tenha se juntado com quem não presta, por mais que ele tenha sido um filho desprezado, um filho de uma prostituta, mas ele ensinou princípios eternos a essa menina. E agora trazendo aqui para a gente, amados homens, quem aqui é pai? Levanta a mão, por favor. Pois é. Independente da idade do seu filho, independente da idade do seu filho, independente de seu filho seja casado, já tenha neto, independente disso, ou sua filha, você tem ensinado a seu filho ou a sua filha, você foi ou é um testemunho que comunica princípios eternos a eles. Será que hoje, no dia de hoje, você se coloca no lugar de Jefté e pense em algo que você queria conquistar e o Senhor lhe fez conquistar, e aí você votou o mesmo voto que Jefté fez? E quando você chega na sua casa, a sua filha é o seu filho que vem adiante de você. Primeiro que ela já veio porque ela veio celebrar a vida do pai. Ela veio ao encontro do pai, celebrando a vida do pai, honrando a vida do pai, se alegrando porque o pai voltou vitorioso da batalha. Será que alguém vai ao seu encontro para celebrar a sua vitória? Será que alguém tem ido ao seu encontro, da sua casa, para celebrar a sua vitória? Porque você foi encontrado por Jesus para ser o sacerdote do seu lar, amém? Para ser o homem da sua casa, o protetor da sua casa, o guardador da sua casa, ao ponto de quando você chega, é festa. Ou quando você chega na sua casa, é silêncio, é penumbra, é sério. Chegou ele. Como é que tem sido a sua chegada na sua casa? Você passou um dia maravilhoso, você atingiu todos os seus objetivos fora de casa, mas quando você chega em casa, como é que tem sido essa recepção? Será que eles olham para você e comemoram junto com você sua conquista? Ou será que dizem: chegou ele? Porque, amados, uma coisa que eu tenho aprendido durante essa minha vida de igreja e de que o Senhor me alcançou é o que Paulo escreveu a Timóteo: se ninguém consegue administrar bem a sua casa, não adianta estar fazendo gracinha na igreja, não. Eu vou repetir: se ninguém consegue administrar bem, testemunhar bem, ser um homem de Deus lá, não adianta querer ser outro. Se esforce para ser nos dois lugares. E se você tiver que escolher ir, escolha a sua casa.
Amém? Amém. Agora, se tiver algo diferente disso, não desista não, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, se esforce no Senhor e reconheça o que precisa ser mudado, sacrifique, volte a Ele, se comprometa com o Senhor, mas mude, porque eu louvo a Deus que toda vez que eu chego na minha casa, eu tenho uma pirrainha e um galalauzinho que vem ao meu encontro dizendo: papai, me dá um cheiro. Até uma cachorra que eu tenho faz festa, mas a cachorra tudo bem, porque eu dou comer a ela, dou casa, dou tudo. Se ela não fizer festa, eu sacrifico. Né? E a sogra? A sogra não, porque a sogra mora longe, senão eu já tinha sacrificado mais tempo. Mas, amados, a gente tem que mudar esse contexto. Preste atenção, olha aqui para mim, sério mesmo, eu sou homem como você, e eu vivo uma realidade talvez semelhante à sua, mas que Deus já mudou a mim e pode mudar a sua. É mais fácil muitas vezes para você abraçar alguém aqui na igreja do que em casa. É mais fácil muitas vezes você dizer que ama alguém aqui na igreja do que em casa. É mais fácil você ser gentil aqui na igreja do que em casa. Aí eu pergunto a você, isso está certo? Sim ou não? Não. Então mude mesmo. Se esforce. Ah, pastor, o senhor não sabe qual é a realidade da sua casa? Não, não sei não. Da minha, da sua não, da minha eu sei. E eu me esforço tanto quanto você deve se esforçar para dizer que amo todo dia. Olha, se as pessoas fossem compreensivas em casa, como são na igreja, não tinha problema com o pastor não, porque todas as vezes, obrigado, todas as vezes que a gente atende alguém no nosso gabinete, principalmente quando se trata de relacionamento, sabe qual é o maior problema? Comunicação. O pai não fala com o filho, não conversa com a mulher, a mãe não conversa com o filho, não dialoga com o pai. Jefté, quando chegou em casa, o tamborim tocava, ela dançava para o pai celebrar. Eu quero profetizar na vida de muitos aqui que eu sei que tem tido dificuldade no relacionamento em casa. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar a encontrar os seus que você ama e que você sonha ver assim, lhe recebendo na sua porta, dizendo: graças a Deus, meu pai chegou. Os que hoje dizem assim: meu Deus, ele chegou, vão dizer assim: graças a Deus, ele chegou. Eles vão ter alegria e você vai ser a causa dessa alegria. Mas para isso você precisa se comprometer, porque algumas vitórias na vida da gente requerem de nós sacrifícios. Eu quero concluir exatamente com essa lembrança na minha e na sua vida. Quando você olha, essa é a história de Jefté. Será que você não lembra de outra história? Será que você não consegue lembrar de uma história de alguém que foi desprezado e ainda hoje é desprezado por muitos? E que mesmo sendo desprezado, ele não abriu mão, mas lutou as nossas lutas. Além de lutar as nossas lutas, ele fez promessa e tem cumprido todas elas. Porque um dia o povo de Deus desprezou ele. Exatamente aqui nesse tempo, no tempo de Juízes, foi quando o povo de Deus decidiu dizer assim: eu não quero mais Deus como meu rei, Senhor. Eu quero um homem para ser rei. E depois desse tempo, a humanidade desmantelou-se. E aí Deus decidiu tomar uma decisão. Ele profetiza através de Isaías. E em Jesus Cristo ele cumpre sua promessa. E envia seu filho para lutar a minha e a sua luta.
para vencer a minha e a sua batalha, para conquistar a minha e a sua vitória. Jesus Cristo de Nazaré, que como essa moça reflete a pureza de ser virgem, Jesus Cristo de Nazaré carregava com ele a pureza de não ter cometido pecado. A filha de Jefté, ela não fez nada de errado para ser sacrificada. Jesus Cristo também não fez nada de errado para ser um sacrifício. Ela foi sacrificada pela vitória de um povo. Jesus, ele se sacrificou pela minha e sua vitória. Amém. Qual é a resposta que você vai dar a Jesus hoje? Ele cumpriu suas promessas para que fôssemos vitoriosos. Por mim e por você. Eu quero saber de você nessa noite. Você vai continuar fugindo das lutas e do chamado que Deus tem feito a você? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por aqueles que têm fugido de Deus, fugido do compromisso com Deus. E eu quero orar pelos honestos, por aqueles que olham para si e dizem assim: eu sou um desses fujões, mesmo sabendo de tudo que Jesus fez por mim, eu continuo fugindo, eu continuo resistindo, eu não quero muitas vezes me comprometer como eu devia, eu não quero me entregar como eu devia, eu não quero sacrificar na verdade, porque eu sei que se eu me comprometer, eu tenho que sacrificar. Eu quero orar por você, sabe por quê? Porque mesmo que haja um sacrifício, mas há também uma vitória, uma conquista, não só sua, mas de todo o povo, que Deus pode estar colocando diante da sua mão. Eu tenho certeza que aqui tem gente que o Senhor quer usar, se não todos, e eu quero orar por você mesmo. E se você quer receber essa oração, essa intercessão, eu não vou deixar você aí sentado, não. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você se levante e venha aqui à frente. Eu quero estender as mãos junto com os meus irmãos para estar abençoando você, ministrando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre tudo que o Senhor quer fazer para você e através de você. Venha mais para frente, por favor, para que todos possam se chegar aqui ao altar. Renda seu coração, Pai. Esse é o momento de você apresentar no seu coração diante do Senhor aquilo que tem impedido você de realmente se render, aquilo que tem impedido de você entregar aquilo que você acha que para você tem valor. O que tem valor para você é a vontade de Deus sobre a sua vida, e não aquilo que você acha que tem valor. Então que você traga no seu coração, você peça ao Senhor agora, e de repente você nem sabe o que é, mas peça: Senhor, traz ao meu coração nesse instante aquilo que tem me impedido, aquilo que tem muitas vezes travado a minha vida de avançar, de me comprometer, de me render à tua vontade. Bondoso Deus, em nome de Jesus, vem sobre a vida desses homens, Espírito Santo. Tu que estás aqui no nosso meio, tu que estás aqui a passear, tu que estás como se estivesse ali sobre a vida de Jefté. Porque um dia, Senhor Deus, esses homens disseram sim ao Senhor. E a tua palavra diz que aqueles que te aceitaram também receberam esse revestimento. Esses homens se colocam diante de ti aqui, Senhor. Porque cada um deles reconhece que tem algo que tem impedido eles de avançar na tua obra, de avançar naquilo que tu queres para a vida dele,
naquilo que tu queres através da vida deles, Deus. Eu não os conheço, eu não sei o que se passa na vida, no coração, ou no oculto da vida desses homens, mas tu conhece, e não há nada oculto aos teus olhos. Por isso eu me peço, Senhor, vem com libertação nessa noite sobre a vida desses homens, daqueles que estão presos à prostituição, à adultério, à pornografia. Vem sobre a vida desses homens que estão presos à promiscuidade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vem libertá-los, Senhor Deus, desses desejos. Vem libertá-los, Senhor Deus, em nome de Jesus, dessas inclinações, dessas quedas. Faça com que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser revestidos nessa noite. Que eles possam se encorajar a tomar uma decisão de abrir mão de tudo isso, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas pelo destino que eles darão. Em nome de Jesus, Senhor Deus, venha aqui libertar vidas aqui do amor que dinheiro, Senhor. Homens que são escravos do dinheiro, escravos do trabalho, escravos, Senhor, de adultério. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vem repreender o amor da vida deles. Vem fazer com que eles possam compreender, Senhor, que eles precisam sacrificar para Ti, que eles precisam render para Ti, que eles precisam ser usados para Ti, por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando eles agora, Pai, mas com a consciência de que tudo que Tu tem nos dado é para que eles possam usar para a Tua glória e para o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor Deus, faça com que o coração deles esteja cheio da vontade de te adorar e de servir, que esse seja o tesouro do coração deles, de amar, de buscar, de servir, se desgastar em prol de vidas que precisam ser resgatadas para isso. Abençoe esses homens, Pai, e de maneira especial eu quero colocar um último motivo aqui diante de Ti, que é a restauração do relacionamento familiar desses homens. O relacionamento com os seus filhos, com o cônjuge, com sua esposa. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vem trazendo essa noite de maneira muito especial restauração sobre esses lares aqui representados. Em nome de Jesus, vem quebrando, Pai, todo julgo desigual dentro desses lares. Vem quebrando toda a frieza, toda a rutilidade, toda a estupidez, toda a ignorância, todo o desprezo que muitas vezes esses homens têm refletido com suas esposas e com seus filhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, transforma esse coração e faça com que eles possam ser sacerdotes do Senhor. Faça com que eles possam verdadeiramente, Senhor Deus, abrir mão da sua segurança, do seu conforto, de tudo que eles são, para guardar e proteger o seu lar. Em nome de Jesus, faça com que eles possam, Senhor, ao retornarem para os seus lugares aqui nessa terra, que eles tenham o seu coração transformado, que eles tenham as suas mentes renovadas, que eles tenham, Senhor Deus, a sua dignidade restaurada, que eles tenham o amor devolvido, que eles voltem a admirar, que eles voltem a amar, que eles voltem a respeitar. Tudo isso para a Tua glória, Senhor. Tudo isso para que o Teu nome seja exaltado. Tudo isso para que essa família possa testemunhar dos Teus feitos. Porque, Senhor Deus, só o Senhor é capaz de transformar uma vida. Então vem aqui transformar nessa noite realidades e vidas aqui. É isso que oramos. No nome de Jesus. Amém. E amém.
Louvemos ao Senhor.